Olá! No vídeo de hoje do Ponte da Ciência, vamos apresentar as semelhanças e diferenças dos modelos atômicos, como as semelhanças e diferenciais dos átomos. Então, vamos nessa! São os prótons no núcleo do átomo que definem um elemento químico. Cada elemento químico tem um nome e é representado por um símbolo, que indica seu nome. Esse símbolo é composto de uma ou duas letras, sempre começando com a maiúscula e terminando com a minúscula, que muitas vezes se referem ao nome do elemento em latim. Veja alguns exemplos. O elemento hidrogênio do símbolo H, sempre atentando-se às letras maiúsculas, indica o nome hidrogênio. O elemento carbono do símbolo C indica o nome carbono. O elemento cálcio do símbolo Ca indica o nome cálcio. E o elemento sódio do símbolo Na indica o nome nétron. O número de prótons é chamado de número atômico. Por exemplo, para o átomo de ferro, que contém 26 prótons, para o sódio, com 11 prótons, a soma do número de prótons é o número de nêutrons, é o número de massa. O número de prótons é o mesmo que o número atômico, então A igual a Z mais N. A proporção entre o número de prótons e o de nêutrons define algumas semelhanças e diferença entre os átomos, que são as seguintes. São átomos com o mesmo número de prótons, mas com diferentes números de nêutrons. Se têm o mesmo número de prótons, esses átomos têm o mesmo número atômico e, portanto, são o mesmo elemento, com propriedades químicas semelhantes. São átomos de elementos químicos diferentes que têm o mesmo número de massa. Nesse caso, eles diferem tanto em suas propriedades químicas quanto nas físicas. São átomos de elementos químicos distintos que têm diferentes números de massa e número atômico, mas apresentam o mesmo número de nêutrons. O número de elétrons e a relação entre esses números e a quantidade de prótons no núcleo também definem propriedades químicas importantes de um átomo. Íons são átomos que ganham ou perdem elétrons numa ligação química. A maioria dos átomos liga-se uns aos outros a fim de alcançar estabilidade. Se, numa ligação, um átomo cede elétrons e um íon positivo só recebe elétrons, é chamado íon negativo. É o nome que se dá aos íons positivos, ou seja, átomos que perderam elétrons e, portanto, têm mais cargas positivas. O total de elétrons cedidos é sempre igual ao total de cargas negativas perdidas. São átomos eletrizados negativamente, ou seja, com mais cargas negativas do que cargas positivas. Para que um átomo neutro se torne um ânion, ele tem que ganhar elétrons. O total de elétrons recebidos é sempre igual ao total de cargas negativas adquiridas. E essa foi mais uma videoaula do Ponte da Ciência. Muito obrigada e até a próxima!